Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que pode ser mais profunda do que parece. Você já percebeu como muita gente começa bem na fé, mas não consegue permanecer? No início tudo parece vivo, há empolgação, decisão sinceras, lágrimas, promessas, mudanças reais. Mas com o tempo algo vai acontecendo por dentro. A fé ela não some de uma vez, ela não desmorona, ela vai se apagando. E quase nunca é por culpa de um grande escândalo. Na maioria das vezes é algo muito mais silencioso. Então a pergunta que fica não é acusadora, é honesta, é pastoral. O que realmente mantém a vida cristã de pé no dia a dia? Seja muito bem-vindo ao Bíblia, Café e Companhia. Aqui a gente senta sem pressa, com a Bíblia aberta e a vida real à mesa, tentando ouvir Deus falar no meio da rotina comum. Se esse tipo de conversa te ajuda a caminhar com Deus, fica aqui com a gente. A verdade é que muitas caminhadas cristãs não fracassam de forma dramática. Elas não terminam com a grande queda. Elas apenas se desgastam. No começo, existe desejo, depois existe intenção, mais tarde sobra apenas uma lembrança. A leitura da palavra vai ficando espaçada, a oração deixa de ser diálogo e vira emergência, a vida espiritual passa a ser reativa, só acontece quando algo aperta. E o curioso é que quando perguntamos o que aconteceu, a maioria das pessoas não sabe responder. Porque o problema raramente é uma grande crise. Na maior parte do tempo é só a rotina. Dias repetidos, pressões silenciosas, responsabilidades legítimas, distrações constantes. A fé ela não é atacada frontalmente, ela é sufocada aos poucos. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que faz uma fé permanecer quando o dia a dia não para? Antes de falar diretamente sobre a vida cristã, a Bíblia esclarece um princípio ainda mais profundo. Ela nos mostra que nada criado possui sustentação em si. Em Colossenses 1,17, o apóstolo Paulo diz algo impressionante. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Esse texto não começa falando de igreja, nem de salvação pessoal. Ele começa falando da existência de tudo. Tudo que existe continua existindo porque é sustentado por Cristo. A criação não se mantém por autonomia. A vida não se sustenta pelo próprio esforço. A ordem do mundo não se preserva sozinha. Cristo não é apenas aquele que deu início a tudo. Ele é aquele que mantém tudo de pé agora. E se isso é verdade sobre o universo, também é verdade sobre a vida cristã. Aqui existe um erro muito comum e muito sutil. A maioria dos cristãos acredita com toda sinceridade que Cristo salva. Crê que Ele é quem perdoa. Reconhece, inclusive, que por meio dele nós temos acesso a Deus. Mas, ao mesmo tempo, muitos vivem o dia a dia como se depois da conversão a fé precisasse se sustentar quase que sozinha. Na prática, a lógica acaba sendo mais ou menos assim. Cristo resolveu o passado, Cristo garantiu o futuro, mas o presente parece depender de nós. Então a constância vira uma questão de força, a espiritualidade vira uma questão de disciplina e a caminhada vira uma tentativa constante de controle. O problema é que isso cria uma vida cristã desconectada da fonte da vida. E tudo que está desconectado, mais cedo ou mais tarde, enfraquece. Jesus falou exatamente sobre isso na parábola do semeador. Ele descreve pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria e até apresentam sinais claros de vida espiritual, mas algo acontece no caminho. Em Mateus 13:22, Jesus diz que essas vidas são sufocadas pelas preocupações da vida e pelo engano das riquezas. Perceba esse diagnóstico de Jesus. Não é ausência de fé, não é falta de início, não é incredulidade aberta e escancarada. É falta de espaço para permanecer. A rotina, quando não é reorganizada em torno de Deus, sufoca a fé. Não por maldade, mas por ocupação. Não por rebeldia, mas por excesso. Coisas legítimas, quando se tornam centrais, acabam tomando o lugar daquilo que sustenta.
E como Jesus responde a esse problema? Ele não oferece um método, ele não propõe uma agenda mais eficiente, ele não entrega uma lista de regras espirituais. Ele oferece uma imagem. E me permite encurtar um pouco o texto de João 15, versículos 1 a 5. Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. Jesus ele não diz, tentem mais. Ele diz, permaneçam. O ramo ele não produz porque ele se esforça. Ele não produz porque ele se cobra. Ele só produz porque ele está ligado. Separado da videira, o ramo não perde apenas produtividade, ele perde a própria vida. A constância não nasce da força do ramo, mas da vida que flui da videira. Então aqui está o ponto de confronto, não duro, mas honesto. Se a vida cristã anda frágil, talvez a pergunta principal não seja: será que eu estou me esforçando o suficiente? Talvez as perguntas mais importantes sejam outras. Em que eu estou enxertado diariamente? O que eu organizo os meus dias quando ninguém está olhando? O que realmente sustenta as minhas decisões? Porque Cristo não sustenta a fé apenas no culto do domingo. Ele sustenta na segunda-feira comum, na terça cansativa, no dia repetido, silencioso, invisível. E ali está a conexão real com Cristo. A Bíblia nos conduz a um ajuste simples, mas profundo. Ela nos ensina que a fé não se sustenta sozinha, que disciplina não substitui dependência e que constância não nasce do controle, mas da permanência. Quando a vida está enxertada em Cristo, a palavra encontra espaço, não por obrigação, mas por fome. A oração ela encontra tempo, não por culpa, mas por necessidade. E a fé encontra coerência, porque passa a fluir da fonte certa. Constância é fruto, não ponto de partida. O problema da constância cristã raramente é falta de fé. A maioria das vezes é falta de sustentação. Cristo não é apenas o início da sua caminhada, ele é aquele que mantém tudo de pé. Quando a vida está enxertada nele, ela permanece. Quando não está, ela cansa, se fragmenta, se sufoca e às vezes perece. Então a pergunta final não é teórica, ela é pessoal. O que hoje sustenta a sua vida com Deus? E se essa conversa tem te ajudado, caminha com a gente aqui no Bíblia Café e Companhia. Se inscreve, compartilha com alguém e continua essa jornada com a gente. A palavra aberta e um coração dependente dele.